Estamos de volta com Melhor e Mais Justo. Hoje o programa fala sobre os avanços e os desafios da reforma psiquiátrica no Brasil. No Grande ABC, há unidades do CAPS em todas as cidades, menos em Rio Grande da Serra. O usuário passa o dia no centro participando de várias atividades e à noite vai para casa com a família. No dia seguinte ele volta e a gente avalia como que foi essa ida. Quando está muito difícil para lidar com a situação que nós chamamos de crise, a gente orienta que ele faça hospitalidade noturna. Então ele passa a noite com a gente, os finais de semana, até ele se sentir fortalecido e a família mais preparada para receber ele na sua casa. Lancete já queria falar. Diga, Lancete. Não, eu acho isso engraçado, porque os psiquiatras não querem ser reformados, né? Os físicos quânticos só se perguntam pelo que não sabem. Aos biólogos, aos matemáticos, todos os cientistas sempre se sentem que podem saber mais. E os psiquiatras já, porque são parte da medicina, eu acho que isso é uma atitude perigosa. Por isso é importante, veja, por exemplo, se promulgou a lei na Argentina, e falam que diminuiu o leito, teria que fechar esses leitos. Isso era uma coisa horrorosa, onde as pessoas apodreciam, certo? Outra coisa é fazer leito no hospital geral, internar uma pessoa que está em crise de abstinência, enfim. E até tentar um eletrochoque quando não se sabe mais o que fazer, porque fazer eletrochoque é como consertar computador com martelada, certo? Mas às vezes não tem mais recurso, porque você não vê como pode arrumar, e às vezes tem sujeitos melancólicos que estão para se matar e mudam. Agora não se sabe se muda por isso ou porque alguém ficou do lado dele, acompanhando essa desorganização. Mas enfim, o que queremos dizer com isso é que tem um preconceito à mudança. Veja, por exemplo, a Argentina acabou de promulgar a lei, totalmente copiada na brasileira, mas lá a internação involuntária precisa ser assinada por uma equipe, pelo menos um médico e um psicólogo, pelo menos, certo? Por quê? Não porque eles têm mais serviços que nós, porque eles têm muito menos, mas lá tem mais compromisso com os direitos humanos, lá teve muita gente desaparecida, usaram-se hospitais psiquiátricos para internar pessoas torturadas. Eu tenho uma prima que foi desaparecida, era médica clínica em um hospital. Então, esse horror ainda está para ser lavado, que acometeram os hospitais psiquiátricos. Então, como disse aqui o diretor do Cândido Ferreira, é uma questão de direito. Só que essa questão de direito traz desafios clínicos enormes. Enormes. Dizer que leito de hospital psiquiátrico é igual ao que leito de cardiologia é falso. É falso. O mais difícil é atender o sujeito na unidade de saúde, onde ele mora, onde ele faz a crise, certo? O mais difícil é evitar que um sujeito seja morto porque ele está devendo para o traficante, coisa que a psiquiatria não sabe fazer. E aí eu acho que é importante a gente reforçar, para não parecer que a proposta da reforma, que a proposta antimanicomial que nós fazemos, é porque os hospitais eram muito grandes, menores, mais humanizados, poderiam ser interessantes. Não é essa a questão. A questão que eu acho que é importante estar claro para quem está nos ouvindo é que nós estamos propondo um outro jeito de cuidar, uma rede que substitui o manicômio. Tem que internar em algum momento, tem que internar, mas esses são outros tipos de leito. Em São Bernardo, por exemplo, só com a rede de CAPS que nós estamos criando, já abrimos 52 leitos. Mas não são leitos em hospitais psiquiátricos, são leitos em CAPS, em residências terapêuticas, em repúblicas terapêuticas, como foi falado no próprio VT, que todo mundo assistiu. Está em crise naquele dia, não pode voltar para casa, dorme no CAPS 1, 2 dias, fica ali. Então, é um leito diferente do leito psiquiátrico fechado. Dos moradores, nós já tiramos 15 moradores que estavam há 10, 15, 20 anos no Lacan e hoje estão morando em residência terapêutica. 3 deles já acharam a família. Tinha um senhor que estava há 22 anos sem ver a família, porque se perdeu da família em São Paulo, tinha sofrimento psíquico, foi encontrado na rua, foi para o hospital psiquiátrico, ficou 20 anos sem ver a família. O fato de retirá-lo e colocar numa residência terapêutica, podendo morar com mais 7 moradores, frequentar o CAPS, buscar uma ressocialização, conseguimos refazer esses laços familiares e hoje ele está no Pará, morando com a família.
Então, é mais do que simplesmente diminuir o tamanho do hospital ou humanizar o hospital. É pensar uma rede que possa acolher as pessoas. Isso serve para todas as classes sociais, para quem está usando o serviço público e quem está usando o serviço privado. É acreditar que, na verdade, esse jeito cuida melhor. Esse jeito é mais interessante para a pessoa. Tem uma outra dimensão que eu acho que é fundamental, porque a medicina, tradicionalmente, ela sempre recai, muitas vezes, assim, naquela coisa de fazer o recorte do diagnóstico. Aquele diagnóstico tira aquela parte. Você vai em cardiologista, ele recorta o coração, olha o coração, esquece do resto da pessoa. Né? Quer dizer, então ele vai indicar uma coisa olhando só o coração, esquece, tem a pessoa inteira ali. Isso na saúde mental é impossível. Então a saúde mental exige que você veja a pessoa como um todo e opere nessa singularidade. Então, muitas vezes, essa questão do eletrochoque, muitas vezes, pode ser visto assim, se você recorta um diagnóstico e vê se em relação àquele diagnóstico o eletrochoque aparentemente funciona, mas ao mesmo tempo você não está se interrogando sobre a violência que representa aquela ação sobre aquela pessoa que está em condições de contratação na relação com você muito mais desfavorável. Né? Quer dizer, o paciente em transtorno mental ele não tem, obviamente, a mesma contratualidade, então ele está numa posição vulnerável. Então, muitas vezes, o tratamento da psiquiatria, tradicionalmente, abusou dessa relação desigual do cuidador e da pessoa que estava sendo cuidado, impôs a violência. Então, em geral, quem recomenda o eletrochoque jamais se submeteu a ele. Então, na verdade, é um pouco isso. Quer dizer, então, o que a gente... Isso que a Lumena... Quer dizer, o que está em questão é o indivíduo como um todo. E a saúde mental, na verdade, ela coloca uma questão para toda a medicina em geral, porque é impossível na saúde mental você recortar o diagnóstico do indivíduo como um todo. Então, você tem que operar com as relações que aquele indivíduo estabelece com a família, com a sociedade, com o modo como ele modula a convivência, interferir nisso. O Cândido Ferreira, há 20 anos, em 1990, ele começou liderar um processo de construção da reforma em Campinas. Nesses 20 anos, a gente enfrentou casos dificílimos, em nenhuma situação reconheceu-se qualquer necessidade de eletrochoque ou coisa e tal. Pessoas que estavam em cela forte em 1990, hoje estão em residências terapêuticas circulando livremente, quer dizer, sem necessidade nenhuma de nenhum tipo de violência implícita na relação. Sérgio. Olha, se a gente for colocar assim, na medicina, ou em questão de saúde, quando você vai ao médico, você vai, ou mesmo em outras relações como advogado, você está seguindo uma posição de inferioridade, porque você está consultando alguém que, teoricamente, tem mais conhecimento que você e vai te colocar coisas. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, a situação do indivíduo que, por exemplo, a gente frequentemente tem, por exemplo, numa situação em que o indivíduo precisa de uma transfusão de sangue, é necessária, e isso sempre, testemunho de Jeová, aquela coisa toda. Isso é uma questão ética que a medicina também se coloca, né? Mas existem algumas situações em que realmente você tem que pensar naquilo que é possível no dado momento. E, em um momento, a psiquiatria, enquanto ciência, ela fica só, como é uma questão de estereótipo também, pensando somente nos tratamentos biológicos, psiquiatria, ou se a gente for ver o que você tem numa residência psiquiátrica, que a gente tem, que um indivíduo que fica na residência, ele tem que ter conhecimentos que vão muito além do conhecimento basicamente com função da medicação e tal. O nosso dia a dia, e eu posso dizer lá na Santa Casa, no nosso pronto-socorro, a gente tem um trabalho que é muito interessante e gratificante também. Vem uma pessoa trazida, a gente vai correndo atrás de familiares. Então, qualquer fragmento daquilo que é dito, olha, ele fala, onde você mora? Tá, fala de uma coisa, a gente corre atrás. A gente tenta localizar através, por exemplo, de informações, olha, eu me lembro que eu trabalhei em tal lugar. Então, é um trabalho de detetive que a gente faz para conseguir localizar as pessoas. Isso faz parte do nosso dia a dia, da medicina. Ninguém está falando... acho que essa questão de recorte, realmente, acho que a área da psiquiatria e da área de saúde mental é a área que acho que dificulta muito até, acho que a questão de falar de políticas, porque ela está muito entrelaçada com outras áreas. Eu acho que, do ponto de vista de quem é gestor, sempre vem aquela questão, mas isso aqui é da saúde ou é da assistência social, quando você vai definir essas compartimentalizações de verbas e tal, porque tem serviços que são serviços muito mais realmente ligados, entre aspas, ao que seria definido como saúde, e tem algumas áreas, para a residência terapêutica, que ela depende muito
e acho que teria muitos instrumentos a usar. Eu acho que eu fico imaginando o quanto de desperdício que você tem quando você pensa como são montadas as políticas, que a assistência social deve entrar muito forte. Né? E serviços onde isso está mais sedimentado, por exemplo, na Europa, você tem exemplo na Inglaterra, eles começam nesse tipo de, principalmente na área de saúde mental, com assistência social muito forte, que também vem da questão do pós-guerra. Então, Sérgio, mas eu queria trazer uma questão, incluir uma questão aí dentro, que tem a ver com a formação dos profissionais de saúde. Você está falando de assistente social, o Ministério da Saúde reconhece o assistente social como um profissional de saúde, entre outras 13 ou 14 profissões, médicos, psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, enfim, aí por aí vai. Pelo que eu tenho notado, quer dizer, o Lancete falou uma coisa que para mim me pareceu estar no centro desse debate, que era dizer o seguinte: as políticas antes da reforma antimanicomial no Brasil, elas estavam centradas, elas giravam em torno do hospital. E a lógica hospitalar organizava a política. A política que se coloca agora descentra, tira o centro. O hospital é um equipamento necessário, em boa parte das vezes, em algumas vezes, e outros tantos, não apenas equipamentos, mas dispositivos de cuidado que entram nessa questão. Agora, a minha pergunta vai, se eu entendi bem, nesta direção a gente teria que fazer um debate em termos da formação, tanto da formação médica, digamos, mais estritamente pensada, quanto de qualquer outro profissional de saúde, do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, etc., para pensar se a formação que a gente recebe, o debate que se dá durante a graduação, em nível de pós-graduação e mesmo em serviço, se eles conseguem dialogar adequadamente com as transformações nos cuidados que estão rolando. Conseguem, Lumena? Eu acho que esse é um grande desafio hoje que nós temos para qualificar a atenção em saúde mental. A formação que nós temos na maior parte das faculdades brasileiras, universidades brasileiras, não está respondendo às questões colocadas pela macropolítica de saúde mental, por exemplo, hoje, que é um acordo nacional de como tratar melhor as pessoas. Então, nós, quando somos gestores de um sistema, de um serviço de saúde, de uma cidade, de um estado, nós temos que investir muito na formação em serviço daqueles profissionais, para que eles possam, em serviço, refletir os princípios que nós achamos que são fundamentais e adequados para poder orientar aquela prática. Então, poder de fato repensar a formação, criar fórum com as universidades como temos criado, criar espaços de debate, acho que isso é fundamental. E acho que isso é interessante porque este movimento da reforma, que começou há 24 anos, a lei tem 10 anos, mas o movimento tem 24, ele nasceu envolvendo as universidades, os professores, estudantes, familiares, usuários, gestores, ou seja, não é um profissional, um ator definindo a política, é um conjunto de atores da sociedade que debateram durante muito tempo e pactuaram um jeito que pode ser interessante de tratar. E isso tem que invadir as universidades mais ainda do que já invadiu até agora. A diferença entre saúde mental ou psiquiatria ou psicologia ou qualquer especialidade. Saúde mental é uma coisa mais abrangente, mais complexa, né? Enfim, onde intervém vários tipos de saberes. O sofrimento das pessoas não tem especialidade, né? Atravessa todas. Isso que o Sérgio colocou, que é você observar deste ponto de vista mais amplo a questão de saúde mental, torna os desafios muito maiores. Exatamente por isso que você precisa trazer outros profissionais e outros olhares para compor. Você não está tratando de um diagnóstico recortado, você está tratando da pessoa como um todo e o conjunto das relações que essa pessoa estabelece com o mundo que a cerca. Vou dar só um exemplo muito rápido de uma paciente que estava numa atividade de uma escola, uma parceria que a gente tem com a FUMEC, fazendo a alfabetização. Ela tinha sofrido violências muito fortes anteriormente, não se lembrava do nome dela, passou muitos anos, exatamente passou por eletrochoque, experiências muito violentas, e ela não se lembrava de quem ela era, o nome dela. Onde que ela foi se lembrar? Justamente na escola, aprendendo, quando ela foi e preencheu o cabeçalho, aquele cabeçalho lá do coisa. Um belo dia ela parou e falou assim, mas meu nome não é esse. Aí lembrou o nome dela, a partir da lembrança do nome, ela lembrou da Praia da Pouca Farinha, que fica lá em Santos. Aí o pessoal foi lá em Santos, mapearam, conseguiram localizar. Então, quer dizer, o setting terapêutico, né, ele se dá nos lugares mais inusitados. Exatamente isso aí, você tem que ter esse olhar mais amplo e uma oferta de cuidados também muito mais ampla para dar conta dessa dimensão. Ok, a gente vai para um novo intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco de Melhor e Mais Justo, que está legal, né? Então não sai daí.